E lá criou-se o Estado. Mato Grosso era província, antes da proclamação da República. E foi criado o Estado. E quando o governo federal, na época, passou o direito, a gerência das terras devoluta de Mato Grosso do Sul ao Estado, para que para cá viesse o desenvolvimento e o progresso, então houve a reserva de 66 quilômetros da faixa de fronteira, onde tinha o domínio da União. O restante, a União passou para o Estado de Mato Grosso. Então, no período em que a União delegou direito ao Estado de vender as terras e vir para cá o desenvolvimento, ele delegou ao Estado a vender toda a terra devoluta. O que quer dizer devoluta? Terra desocupada. Então, na época em que foi recebido pelo Estado o direito de administrar as terras e trazer para cá o progresso, menos nos 66 quilômetros da reserva da União, por ser faixa de fronteira, então ele deveria, naquela época, ter preservado as terras indígenas. Não fez. Até porque, em 1889, não existia nada que registrado, até porque não tínhamos Constituição, do direito indígena. O primeiro ato em que os índios começaram a adquirir direito no Brasil foi na Constituição de 1934. Tanto é que eu tenho aqui em mãos um título expedido em 1854, que quem distribuía os títulos era a paróquia. Então, esse título foi emitido em 1854 por um pároco da paróquia de Miranda e registrado na Avenida Paulista, em São Paulo, homologado e registrado na comarca de Corumbá. Então, muito antes de discutir esse assunto, o governo da época passou para o Estado o direito dele vender as terras. Então, eu discordo de que os títulos emitidos pelo Estado, quem tem que responder é o Estado. Porque não existia regra quando foi proclamada a República e criado o Estado de Mato Grosso, elegida a primeira Assembleia Legislativa, o primeiro governo, a União não preservou a terra supostamente dos índios em 1889. Para hoje, um ato administrativo anular um ato perfeito jurídico, eu achei estranho ouvir isso, senhor presidente, da fala de uma vice-procuradora da República, doutora Débora Duprá. Então, eu acho que a FUNAI não tem legitimidade de transformar um patrimônio privado em público por um ato administrativo e incorporar essas terras no patrimônio da União, dando prejuízo ao produtor rural, ao proprietário rural, que trabalha e que recebeu isso, não de boa fé. Ele recebeu isso por um ato jurídico perfeito, um título emitido pelo Estado, registrado em cartório, e hoje ele tem isso para trabalhar, ajudar o Brasil a progredir, produzir, hipoteca suas terras, dá em garantia a órgãos financeiros oficiais e não oficial, dá em garantia para a multinacional para pegar dinheiro a juro muito maior, porque tem o seu CPF tabelado e o governo brasileiro não tem política pública para o setor produtivo. Não tem, porque quem tem o CPF tabelado, ele não tem o direito de acesso a crédito pelo seu poder de pagamento ou de garantia que ele possa dar às instituições. Então, eu quero deixar registrado que isso me causou estranheza, preocupação de ouvir isso de uma vice-procuradora federal, de que a FUNAI tem, sim, legitimidade para decidir
sobre um assunto polêmico, sobre um assunto que coloca em risco pessoas que para cá vieram há muitos e muitos anos trabalhar, criar seus filhos, trazer o progresso, e eu acho que nós não devemos nada aos índios. Eu acho que quando se trata que é uma dívida de 1.500, eu acho que não. É uma dívida política, é uma dívida jurídica, é uma dívida que tem que ser resolvido, tem que tratar os índios com respeito, com dignidade, mas não pode tratar os índios com direito acima dos direitos constitucionais dos produtores rurais e dos proprietários rurais de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Eu acho que tudo que foi ilegal tem que ser resolvido juridicamente, porque para desapropriar uma propriedade rural, presidente, e assentar pessoas de movimento social, tem que ter um trâmite jurídico e a pessoa tem que estar improdutivo para que ele possa ser desapropriado. O ato do Ministério do Meio Ambiente tem que punir as pessoas que degradam o meio ambiente e que não cumprem a lei. E a FUNAI não tem o direito de um ato simplesmente administrativo de decidir que uma propriedade privada transforme em pública se ela tem interesse na ação. Ela não pode ser a pessoa, o órgão que estuda antropologicamente se a terra foi ou não foi de índio, por quê? Tudo que está discutido no Mato Grosso do Sul sobre demarcação não está cumprindo a Constituição nem o artigo 231, porque não tinha índio presente. 3 minutos, nobre deputado. Vou concluir. Todas as pessoas proprietárias rurais que estão sendo estudadas as suas propriedades por antropólogo, muito antes de 88, era dono. Título legítimo, expedido pelo Estado. Já hipotecava a fazenda, já dava em garantia, e em 1988 não tinha índio presente para que fosse demarcado. Então tem alguns atos que tem que cuidar. A reserva Jocapiru e Bororó tem que cuidar, porque lá o título ainda não está no nome da União. Lá o título está ainda em nome do posto indígena Horta Barbosa. Lá tem que fazer. Lá a União tem que fazer o documento, tem que incorporar no seu patrimônio, no nome da União, e os índios continuar usufruindo. E temos que decidir isso, presidente. Vossa Excelência é um estudioso nisso, mas não da forma que está aí sendo colocado. Tem que estudar realmente com a emenda constitucional, e aqueles que quiser vender sua propriedade pelo valor de mercado, que vendam. Se não quiser vender, que compre de quem quer vender, porque a terra que o índio vai usar, ela vai ser patrimônio da União e o índio vai ser usufrutuário. O índio não vai ser proprietário, o índio não vai ter escritura. Então o índio tem que usar a terra que estiver em nome da União e que a União ceder a ele, para que ele viva com dignidade, com respeito, crie suas famílias e tal, e que também possa estudar, ter acesso à universidade, ter acesso à saúde, acesso à educação, que ele é um cidadão como todos nós. E o índio quer isso. Até porque estão criando um ministério separado do Ministério da Saúde para cuidar da saúde do índio. Mais uma prova de que o Brasil está errado. Se o índio é nosso irmão e é igual nós, por que o SUS não pode cuidar da saúde do índio? Então, já que a saúde está doente, o índio deve estar com a saúde muito mais doente. Vai criar um ministério para criar mais transtorno e não cuidar do índio mesmo. Porque se o índio tivesse respeito dos órgãos federais, passaria o SUS a cuidar da saúde do índio. Não precisaria de criar um outro ministério paralelo para cuidar da saúde do índio. Que aí eu entendo, respeitando o pensamento dos outros, de que há uma discriminação sobre os povos indígenas. Muito obrigado, senhor presidente, era só isso.